Glória a Deus, glória a Deus. Dou graças a Ele todos os dias por Ele permitir que nós estejamos aqui para ouvir a mensagem que Ele nos envia. Glória a Deus. Mensagem de agora. Duas faces. Eliabe ou Davi? Quando Samuel chegou à casa de Saul para ungir um de seus filhos como futuro rei de Israel, conforme Deus lhe havia ordenado, logo que viu Eliabe, Samuel disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. E Deus lhe respondeu: o Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeito. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Isso está no livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Vamos à Bíblia de estudo. O relato bíblico não detalha especificamente o que havia de errado no coração de Eliabe, mas deixa claro que suas motivações e caráter não eram adequados ao papel que Deus tinha em mente. Deus escolhe seus líderes com base em seu coração, caráter e disposição para servi-lo, e não apenas em aparências externas. Quando Davi enfrentou Golias, Eliabe se irritou com Davi e acusou de presunção e maldade de coração, mostrando uma atitude arrogante e invejosa. Isso sugere que Eliabe tinha um coração duro e invejoso, o que pode ter sido um dos motivos pelos quais Deus o rejeitou. Livro de Tiago, capítulo 1, versículo 8. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Mas o que significa um coração dobre ou um ânimo dobre? A pessoa com um coração dobre oscila entre diferentes sentimentos e intenções sem uma convicção firme em suas escolhas. A pessoa age de maneira diferente em diferentes situações, podendo demonstrar uma face espiritual e outra face carnal, ou apresentar uma linguagem na igreja e outra em casa. Há um exemplo clássico. Uma pessoa, seja ela homem ou mulher, conheceu a verdade e foi liberta do vício da bebida, mas ostenta em casa, em sua prateleira, uma garrafa de uísque. Olha para a Bíblia com a face espiritual e olha para aquela garrafa de uísque com a face carnal. É desse jeito. Amém? Há alguém, entenda, há alguém que nos acompanha sempre. Alguém? Como assim, pastor? Nós somos morada do Espírito Santo, conforme está escrito no 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que ele foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos? Interessante, não é? Mas como age o Espírito Santo em nossa vida, pastor? Vamos ao livro de Isaías, capítulo 30, o versículo 21. E os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por trás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita, nem para a esquerda. O que muitas vezes nós pensamos ser uma intuição. Nós vamos a determinado lugar e vem aquele pensamento: não vá. Nós pensamos que é uma intenção, mas é o Espírito Santo que habita em nós que está nos avisando. Ele está nos avisando: não vá por este caminho, vá por este. Não é a nossa intenção, não é o nosso pensamento, mas é a voz de Deus através do Espírito Santo nos orientando como caminhar. Vamos ver o livro de Atos, capítulo 16, versículos 6 e 7, como age o Espírito Santo de Deus? E passando Paulo e Timóteo pela Frígia e pela província da Galícia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito Santo não lhe permitiu. É assim que age o Espírito Santo. Glória a Deus.
Quando pensamos em ir a algum lugar, quando pensamos em tomar uma atitude que não condiz com aquilo que Deus tem preparado para nós, o Espírito Santo age. Não importa a face que mostremos a Deus, só a sua palavra nos dá sabedoria e aformoseia o nosso coração, tornando-o agradável a Ele. Cabe a nós cuidar de nosso coração, pois dele procedem as fontes da vida. Amém, povo de Deus? Livro de João, capítulo 20, versículo 27. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. E chega a tua mão, mete-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. Glória a Deus, que esse Deus maravilhoso de nós tenha misericórdia e nos abençoe.